Pedro bateu à minha porta às 2 da manhã, com os olhos vermelhos e uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Eu abri a porta sem hesitar, sem imaginar que aquela noite inocente iria destruir as barreiras invisíveis que mantínhamos há mais de 10 anos. A chuva caía forte sobre Lisboa naquela noite de outono, batendo contra as janelas do meu pequeno apartamento no bairro Alto como se quisesse entrar também. Pedro entrou, molhado e tremendo, largando a mala pequena no chão de madeira gasta. O seu cabelo escuro pingava, e o cheiro a chuva misturava-se com o perfume que eu conhecia de cor desde os tempos da faculdade. Desculpa aparecer assim, murmurou ele, passando a mão pelo rosto cansado. Foi feio. Acabei tudo com a Sofia e não quero ficar sozinho esta noite. Sentei-me no sofá velho, servi 2 copos de vinho tinto do Douro que guardava para ocasiões especiais, e começámos a falar. Durante horas, Pedro abriu-se como nunca antes. Contou-me sobre as brigas constantes, sobre como a família dele em Coimbra esperava que ele fosse o filho perfeito, casado, com filhos, seguindo o caminho tradicional que os pais traçaram desde sempre. Eu ouvia em silêncio, o coração apertado, porque sempre tinha guardado os meus próprios segredos. Aos 28 anos, eu, João, vivia uma vida que parecia normal por fora, trabalho como designer gráfico, amigos, passeios pelo Tejo, mas por dentro carregava o peso de saber quem era e de temer o que isso significaria para as pessoas que amava. Pedro era o meu melhor amigo desde o primeiro dia na universidade, aquele que me defendia nas festas, que me fazia rir com as suas histórias absurdas de viagens de mochila e que nunca questionava as minhas ausências quando eu precisava de espaço. Agora, ali, com o vinho a soltar as palavras, ele confessava sentir-se perdido, como se a vida que construíra não lhe servisse mais. O sofá revelou-se desconfortável demais para ele dormir, com as molas gastas e o espaço apertado. Sugeri que usássemos a minha cama de casal. É só por esta noite, disse eu, tentando soar casual como sempre. Deitámo-nos lado a lado, o silêncio preenchido apenas pelo som da chuva que abrandava lá fora. Adormeci com o cheiro do seu perfume misturado ao vinho e ao cansaço do dia. A manhã chegou devagar, com a luz suave de setembro entrando pelas janelas sem cortinas. Acordei primeiro e lá estava Pedro, o braço dele sobre o meu peito, o rosto perto do meu, respirando calmamente. Não me mexi. O coração batia tão forte que parecia querer sair do corpo. Quando ele abriu os olhos, não se afastou imediatamente. Os nossos olhares prenderam-se por segundos que pareceram eternos. João, sussurrou ele, a voz rouca de sono e algo mais que eu não conseguia definir. Foi nesse momento que tudo mudou. A fronteira que sempre existira entre nós evaporou-se como o orvalho ao sol de Lisboa. Sentámo-nos na cama, sem saber o que dizer. Pedro passou a mão pelo cabelo, agora seco e desgrenhado, e olhou para o chão. Isto é estranho, não é? Eu ri baixinho, nervoso, tentando aliviar o peso no ar. Um pouco, admiti. Mas não é mau. Ele levantou-se, foi à cozinha preparar café, e eu fiquei ali, pensando em como 10 anos de amizade podiam virar de pernas para o ar num instante. O aroma do café encheu o apartamento, misturando-se com o cheiro da cidade que acordava lá fora, pão fresco da padaria ao lado, o som distante dos elétricos a subir a colina. Pedro voltou com 2 canecas quentes e sentou-se na beira da cama. Ontem à noite falei demais, disse ele. Mas contigo é fácil. Sempre foi. Bebemos em silêncio, os olhares cruzando-se de vez em quando. Eu sentia um nó na garganta, porque pela primeira vez via nele algo que sempre soubera que existia mas nunca admitira. O dia passou devagar. Fomos dar um passeio pelo bairro Alto, as ruas estreitas cheias de azulejos coloridos e turistas que ainda não enchiam tudo. Pedro falava da Sofia, de como a relação acabara não por falta de amor, mas por falta de verdade. Eu escutava, oferecendo conselhos que vinham do fundo do coração, mas guardava para mim o que realmente sentia. Ao fim da tarde, ele decidiu ficar mais uma noite. O apartamento dele estava longe, em Campo de Ourique, e a chuva voltara. Não foi planeado. Foi só prático. Mas quando a noite caiu outra vez, e nos sentámos outra vez no sofá com mais vinho, as palavras saíram mais leves. Pedro contou-me sobre a pressão da família, sobre o tio que sempre perguntava quando ia casar, sobre a mãe que sonhava com netos. Eu partilhei pedaços da minha vida, sem revelar tudo. A amizade que tínhamos era sólida, construída em risos e silêncios partilhados, em viagens a Sintra nos fins de semana e em jantares improvisados. Agora, algo novo pairava no ar, algo que nenhum de nós nomeava ainda. Quando fomos dormir, o espaço entre nós na cama parecia menor. Não houve toques intencionais, mas a proximidade era real. Acordei no meio da noite e vi-o olhar para o teto. Estás bem? Perguntei baixinho. Ele virou-se para mim. Não sei, João. Pela primeira vez na vida, não sei. Ficámos ali, olhos nos olhos, até o sono voltar. Pela manhã, o café sabia diferente. Pedro sorriu mais, mas havia uma sombra nos seus olhos.
Eu sentia o peito apertado, sabendo que aquela noite inocente tinha aberto uma porta que nenhum de nós podia fechar. A vida em Lisboa continuava lá fora, o trabalho a chamar, os amigos a mandar mensagens, mas dentro do meu apartamento, o mundo mudara. Os dias seguintes transformaram-se numa dança cuidadosa de rotinas que já não eram as mesmas. Pedro voltou para o apartamento dele, mas ligava todas as noites, como se precisasse de confirmar que o que sentira não era sonho. Eu ia para o escritório no Chiado, desenhando logos para marcas de vinho e azeite, mas a mente voltava sempre para aquela manhã em que os nossos olhares se prenderam. No fim de semana, ele propôs um passeio a Sintra. Pegámos o comboio na estação do Rossio, o ar fresco de outubro entrando pelas janelas abertas. As montanhas verdes erguiam-se à nossa volta, o Palácio da Pena colorido no topo como um conto de fadas. Caminhámos pelas trilhas, falando de tudo e de nada. Pedro confessou que a separação da Sofia o fizera questionar muitas coisas. Não sei se alguma vez estive realmente apaixonado, disse ele, parando junto a um lago pequeno. Ou se apenas seguia o que esperavam de mim. Eu sentia o peito apertar. Sabia exatamente o que ele queria dizer, porque eu próprio vivera anos a fingir que as minhas relações com raparigas eram suficientes. Mas contigo é diferente, João. Sempre foi. As palavras ficaram suspensas entre as árvores antigas. Não respondi imediatamente. Em vez disso, propus almoçar numa esplanada com vista para o vale. Comemos pastéis de nata quentes e falámos de famílias. A minha mãe, em Coimbra, ainda me liga todas as semanas a perguntar quando leva alguém a casa, contou ele com um sorriso triste. O teu pai é mais aberto, não é? Eu ri, mas o riso saiu forçado. O meu pai morreu quando eu era pequeno. A minha mãe aceita-me como sou, mas nunca falámos abertamente sobre isso. Pedro olhou-me longamente. Isso o quê? O ar entre nós carregou-se. Eu desviei o olhar para o horizonte, onde o mar se via ao longe. Sobre quem eu sou de verdade. Voltámos a Lisboa em silêncio confortável, mas o peso das palavras não ditas acompanhava-nos. Na semana seguinte, encontrámo-nos com amigos comuns no Bairro Alto. A noite estava animada, com fado a tocar num restaurante pequeno. Pedro bebia cerveja e ria alto, mas eu via a tensão nos seus ombros. Um dos amigos, o Carlos, fez uma piada sobre rapazes que ainda não assumiam nada. Pedro riu, mas o riso não chegou aos olhos. Mais tarde, em casa dele, ele desabafou. Não consigo parar de pensar naquela noite na tua casa. Sinto-me confuso, João. Como se tivesse vivido a vida errada todo este tempo. Eu sentei-me ao lado dele no sofá, o coração acelerado. Talvez seja só o fim da relação com a Sofia, sugeri, tentando proteger-nos a ambos. Ele abanou a cabeça. Não. É mais. É como se tu fosses a única pessoa com quem consigo ser eu mesmo. Passámos a noite a falar até de madrugada. Ele contou-me sobre a infância em Coimbra, as expectativas, os sonhos que abandonara por medo. Eu partilhei o meu primeiro amor na faculdade, o medo de perder a amizade dele se dissesse a verdade. Quando amanheceu, Pedro preparou o pequeno almoço como se fosse normal. Ovos, pão torrado, café forte. Sentámo-nos à mesa pequena e, pela primeira vez, tocámos as mãos sem querer. Nenhum de nós afastou. A amizade estava a transformar-se, lenta e inevitavelmente, num sentimento mais profundo. Mas o mundo lá fora não parava. O trabalho acumulava, a família dele ligava, e eu sentia o medo crescer dentro de mim. E se perdêssemos tudo? E se a sociedade, mesmo em Lisboa progressista, nos julgasse? Pedro parecia ler os meus pensamentos. Vamos devagar, disse ele ao despedir-se. Mas não vamos parar. Os dias seguintes foram cheios de mensagens e encontros casuais. Um cinema no Rossio, um jantar em Alfama com vista para o Tejo. Cada momento aproximava-nos mais, mas também trazia dúvidas. Pedro começou a questionar a sua identidade em silêncio, lendo artigos sobre orientação, falando com um terapeuta que eu recomendara discretamente. Eu, por minha vez, lutava com o meu próprio passado, anos a esconder-me para não magoar a mãe, para não perder o respeito dos colegas. Uma noite, em casa, Pedro apareceu com uma garrafa de vinho. Quero tentar, João. Quero ver onde isto nos leva. Sentámo-nos no chão da sala, entre almofadas, e falámos do futuro. Mas o telefone dele tocou. Era a mãe. Ele atendeu e a voz mudou. Sim, mãe, estou bem. Não, ainda não tenho namorada. A conversa terminou e ele olhou para mim com olhos cansados. Eles não vão entender. Eu segurei a mão dele. Talvez não precisem entender já. O tempo dirá. Aquela noite, deitámo-nos outra vez na mesma cama, mas agora o espaço entre nós estava preenchido por esperança e medo.
Lisboa dormia lá fora, com as luzes do castelo iluminando o céu, e nós começávamos a acordar para uma nova realidade. O outono avançava e com ele chegavam as primeiras tempestades que varriam as ruas de Lisboa. Pedro e eu encontrávamos-nos quase todos os dias, mas o peso das famílias e da sociedade começava a pressionar como nuvens pesadas. Uma tarde, fomos convidados para um jantar em casa de amigos comuns em Belém. A mesa estava cheia de pratos típicos, bacalhau, arroz de marisco, e o vinho corria solto. Alguém trouxe o tema de casamentos e filhos. Pedro ficou quieto, o garfo parado no prato. Eu vi a tensão nos seus maxilares. Depois, um dos convidados fez uma piada sobre como alguns homens ainda demoravam a assumir as preferências. O riso geral foi educado, mas eu senti o golpe. Pedro levantou-se de repente, desculpando-se com dor de cabeça. Saímos juntos, caminhando em silêncio pela avenida até ao Mosteiro dos Jerónimos. Ele parou junto ao rio. Não aguento mais fingir, João. A minha mãe ligou ontem outra vez, insistindo que eu volte a Coimbra para um almoço de família. Quer apresentar-me a uma prima qualquer. Eu segurei o braço dele. Então diz a verdade. Mas ele abanou a cabeça. Tu não conheces a minha família. O meu pai é velho estilo, acha que isto é escolha. Se eu disser, perco tudo. Voltámos para o meu apartamento e a conversa durou horas. Pedro confessou que os últimos meses o tinham feito ver a vida de outra forma. Contigo, sinto-me vivo. Mas tenho medo do que virá. Eu partilhei a minha própria história, como saíra do armário para os amigos próximos mas nunca para a família alargada, como o trabalho no Chiado me dava estabilidade mas também me fazia esconder. Naquela noite, abraçámo-nos pela primeira vez de propósito, um abraço longo e silencioso que dizia mais do que palavras. Mas o mal-entendido veio logo depois. No dia seguinte, Pedro recebeu uma mensagem da Sofia. Ela queria falar. Ele encontrou-se com ela num café em Príncipe Real, voltou com o rosto pálido. Ela disse que ainda me ama, que talvez possamos tentar outra vez. Eu senti um frio no peito. E tu? Ele hesitou. Não sei, João. Talvez seja mais fácil voltar ao que era conhecido. A discussão foi dura. Eu acusei de covardia, ele de me usar como escape. Passámos dias sem falar. Lisboa parecia mais cinzenta. Eu mergulhei no trabalho, desenhando campanhas para marcas que celebravam diversidade mas que eu próprio não vivia plenamente. Pedro, por sua vez, foi a Coimbra no fim de semana. Voltou com histórias da mãe a pressionar, do pai a perguntar por netos. A pressão social em Portugal, mesmo sendo um país aberto, ainda existia nas pequenas cidades e nas famílias tradicionais. Uma semana depois, ele apareceu à minha porta outra vez, com olhos cansados. Desculpa. Não consigo voltar para a Sofia. É contigo que quero estar. Sentámo-nos na varanda, olhando as luzes da cidade. Falámos de planos, uma viagem a Porto para clarear a mente, talvez. Mas o conflito interno de Pedro crescia. Ele ia a sessões de terapia, questionando anos de educação conservadora. Eu, por minha vez, sentia o medo de perder a amizade se as coisas não resultassem. Uma noite, num bar em Cais do Sodré, um grupo de amigos notou a nossa proximidade. Um comentário casual, vocês parecem um casal, fez Pedro curar e mudar de assunto. O mal-estar ficou. No caminho para casa, ele desabafou. Não estou pronto para que toda a gente saiba. Eu entendi, mas doeu. A fronteira que desaparecera na manhã seguinte ao sono agora reaparecia em pedaços, construída de medos e preconceitos. Mas também nos aproximava mais. Começámos a partilhar livros sobre identidade, filmes que mostravam histórias semelhantes. Pedro lia à noite e depois comentava comigo por mensagem. O crescimento era lento, doloroso, mas real. Uma tarde, fomos ao Jardim Botânico. Entre as plantas exóticas, ele pegou na minha mão pela primeira vez em público. Foi breve, mas significativo. Lisboa, com a sua mistura de tradição e modernidade, testemunhava o nosso passo. No entanto, a família dele ligou outra vez. A mãe queria que ele fosse a uma festa de família em Coimbra. Ele aceitou, mas prometeu voltar depressa. Quando se foi, o apartamento pareceu vazio. Eu fiquei a pensar no que viria a seguir, o confronto inevitável, a escolha que definiria tudo. A chuva voltou, lavando as ruas, e com ela a esperança de que, no fim, o amor e a amizade pudessem coexistir sem se perderem. O inverno chegou a Lisboa com ventos frios que desciam do Tejo e faziam tremer as janelas. Pedro partiu para Coimbra como prometido, mas as mensagens que trocávamos eram curtas e carregadas de tensão. Eu mergulhava no trabalho, criando campanhas para uma marca de azeite que celebrava raízes portuguesas, mas o meu pensamento estava sempre nele. Uma semana depois, ele voltou com o rosto marcado por noites mal dormidas.
A família pressionou-me, João. O meu pai disse que um homem a sério casa e tem filhos. A mãe chorou quando mencionei que estava confuso. Eu segurei nos braços enquanto ele desabafava. Não posso viver assim para sempre. Decidimos fazer a viagem a Porto que há meses planeávamos. Pegámos o comboio na estação de Santa Apolónia, o rio brilhando ao lado dos carris. Em Porto, o ar era mais frio, as ruas de granito subindo íngremes. Hospedámo-nos num pequeno hotel perto da Ribeira, com vista para o Douro. Passeámos pelas caves de vinho, provámos vinhos do Porto enquanto falávamos do futuro. Pedro abriu-se completamente. Acho que sempre senti algo por ti, mas o medo tapava tudo. A sociedade diz que é errado, a família reforça. Mas contigo sinto-me inteiro. Eu confessei o meu amor silencioso há anos. A noite no hotel foi de conversas profundas, sem pressa. Mas o mal-entendido surgiu outra vez. Pedro recebeu uma chamada da Sofia. Ela estava em Lisboa e queria vê-lo. Ele hesitou, mas foi. Quando voltou, confessou que tinham falado e que ela o beijara. Eu senti a traição como uma facada. Saí do quarto e caminhei sozinho pelas ruas molhadas. Ele encontrou-me horas depois junto à ponte de Dom Luís. Desculpa. Foi um erro. Eu não quero ela. Quero-te a ti. A discussão foi longa e dolorosa. Acusações de indecisão, de medo, de sacrifício. Mas no fim, abraçámo-nos na ponte, o vento frio batendo nos rostos. Decidimos que era hora de enfrentar as famílias. Voltámos a Lisboa e, dias depois, Pedro marcou um almoço com a mãe em Coimbra. Eu acompanhei no carro, o silêncio pesado. A casa familiar era antiga, com azulejos e um jardim cuidado. A mãe recebeu-nos com sorrisos, mas os olhos endureceram quando Pedro falou. Mãe, eu amo o João. Não é escolha. É quem sou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O pai entrou, ouviu e explodiu. Isto é uma fase. Tu vais casar como deve ser. A mãe chorou. Eu fiquei quieto, segurando a mão de Pedro por baixo da mesa. Saímos de lá com promessas de diálogo, mas o corte era real. No caminho de regresso, Pedro chorou pela primeira vez. Perdi-os, João. Mas ganhei-me a mim. Em Lisboa, a vida continuou. Encontros com amigos que aceitavam, terapia conjunta, pequenos gestos que construíam a nossa relação. Um jantar romântico em Alfama, com fado ao fundo, marcou um passo. Pedro disse que queria viver comigo. O apartamento no bairro Alto tornou-se nosso. Mas o sacrifício pesava, visitas raras à família, olhares de estranhos na rua. O crescimento vinha com dor. Pedro começou a escrever um diário sobre a jornada, eu a desenhar ilustrações que contavam a nossa história sem palavras. Uma noite, no terraço, olhando as luzes da cidade, ele disse, tu salvaste-me. Eu respondi, tu libertaste-me. O inverno passava, e com ele o medo antigo. Mas o confronto final viria em breve, quando a família decidiu visitar Lisboa inesperadamente. A primavera trouxe flores às varandas de Lisboa e uma nova leveza aos nossos dias. Pedro e eu vivíamos juntos há meses, o apartamento cheio de plantas e memórias partilhadas. O trabalho dele como professor adaptara-se, com colegas que respeitavam o silêncio sobre a vida privada. O meu estúdio de design florescia com projetos que celebravam diversidade. Mas a família de Pedro marcou uma visita surpresa. Chegaram num sábado de sol, a mãe com um bolo caseiro, o pai com o rosto sério. O almoço foi tenso. Eles viram o nosso espaço partilhado, as fotografias nossas nas paredes. A mãe perguntou diretamente. Isto é sério? Pedro respondeu com calma. Sim. Amo o João. O pai levantou-se, voz alta. Isto não é vida para ti. Mas Pedro manteve-se firme. É a minha vida. Vocês podem aceitar ou não, mas eu não mudo. A discussão durou horas. Lágrimas, acusações, silêncios. Eu fiquei ao lado dele, sem interferir, mas presente. No fim, a mãe abraçou-o. Não entendo, mas és meu filho. O pai saiu sem dizer adeus, mas deixou a porta entreaberta. Foi um passo. Naquela noite, Pedro e eu caminhámos até ao mirador da Senhora do Monte. Lisboa estendia-se aos nossos pés, o castelo iluminado. Ele virou-se para mim. Obrigado por ficares. Eu sorri. Sempre. A jornada não terminara, ainda haveria conversas, visitas a Coimbra mais suaves, amigos que se afastavam e outros que se aproximavam. Mas o crescimento era visível. Pedro assumira-se no trabalho, eu abrira-me completamente com a minha mãe. A amizade transformara-se em amor maduro, cheio de respeito e compreensão.
Viajámos a Sintra outra vez, agora como casal, e o palácio pareceu mais vivo. Em Porto, repetimos o passeio pelas caves, brindando ao futuro. A sociedade em Portugal evoluía, e nós com ela. Mas o maior triunfo foi interno, o medo desaparecera, substituído por força. Uma tarde, no nosso terraço, Pedro disse: "Nunca imaginei que uma noite de chuva mudasse tudo." Eu respondi: "Mas mudou para melhor." A vida seguia, com altos e baixos, mas juntos. E no fim, percebemos que o amor verdadeiro nasce quando paramos de fingir. É verdade ou falso que a verdadeira amizade pode transformar-se em amor sem nunca se perder?